Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe, que Ele continue sendo o caminho por onde devem trilhar os nossos pés, e que os bons Espíritos possam nos inspirar na manhã de hoje, na tentativa primeira de atingir os corações, de atingir a alma. Durante a noite, nós percebemos as estrelas cintilando na abóbada celeste. Nós observamos a lua com a sua luz diáfana se refletindo nos lagos, nos mares, nos rios de nosso planeta. Durante a noite, nós ouvimos aqui e ali o barulho de um grilo, de uma coruja. Nós sentimos o vento frio sussurrando em nossos ouvidos. Nós percebemos a natureza se aquietando. E à medida que o tempo vai passando, nós observamos a alvorada surgindo, rompendo a madrugada, e nos sentimos felizes ao observar o astro-rei, o sol, derramando a sua luz, aquecendo os campos e o nosso corpo, anunciando a oportunidade de um novo dia. E com o sol podemos observar os pássaros que à noite se aquietavam a cantar a beleza da vida. Observamos mais atentos a beleza do céu, de um azul claro, onde as nuvens transformam-se em imagens mil, a depender do poder de nossa imaginação. Podemos mais claramente observar as montanhas, observar a força da natureza, observar quem está ao nosso lado. E diante de tanta beleza que a natureza nos proporciona, que a natureza nos traz, nós imaginamos na grandeza do Criador de tudo isso, do Criador incriado. Observamos que Ele é grande nas grandes coisas e imenso nas pequenas coisas, que ilumina desde ao arcanjo, ao espírito mais nobre, até o verme que rasteja debaixo das terras, nos abismos mais profundos. E diante dessa percepção da grandiosidade de Deus, nós imaginamos e tentamos refletir sobre a nossa relação. Como tem sido a nossa relação com Deus durante o passar dos tempos? Viajamos no tempo e no espaço e vamos encontrar os homens das cavernas na nossa pré-história, encontrar os nômades que não possuíam ainda uma tecnologia, um conhecimento, a inteligência desenvolvida, mas dentro do seu primitivismo, dentro dele pulsava a força e o amor de Deus. Como ele não conseguia abstrair para entender Deus, ele percebia a existência do Criador na sua criação. Então, para aqueles homens primitivos, Deus era o trovão, Deus era o relâmpago, Deus era a tempestade, Deus era os fenômenos sísmicos. O homem confundia o Criador com a sua criação. Mas com o passar do tempo, à medida que o homem foi evoluindo, ele percebia que ainda não conseguia entender aquele ser que ele não via, mas sabia que existia. Ele sentia que existia, porque esse
e materializa. E começa a surgir as imagens. As imagens que retratavam um Deus que ele imaginava. Alguns com forma humana, outros com forma de animal, outros ainda uma mistura da forma humana e do animal. Mas de certa forma, ele agora estava vendo, ele tinha como pegar, era algo objetivo, era algo sólido. Foi aí que um faraó, no Egito Antigo, ele começou a pensar: se existe deuses, vários deuses, deve existir o Deus de todos os deuses. E aí começa a surgir na cabeça daquele homem os primeiros sinais do monoteísmo, da existência de um único Deus. E ele começa a buscar onde estaria esse Deus, que seria o Deus de todos os deuses. E ele busca a natureza, porque esse Deus deve ser grande, deve ser imponente, ele deve nos tocar sem permitir que nós o toquemos, pensava aquele faraó. E ele procura na natureza qual seria esse Deus que nos toca, mas está distante para nos tocar. E aí ele encontra o sol. O sol seria, para aquele faraó, o Deus de todos os deuses, Atom. E ele muda o seu nome. E daquele momento em diante ele passa a ser Akenaton, o servidor do Deus Sol. E ali ele colocava a primeira semente do monoteísmo. E foi também lá, no Egito, que nasceu um homem das águas, chamado Moisés, que fora colocado numa cesta no rio Nilo para poder se salvar da morte. E ele tem um contato espiritual. E esse Deus agora não é mais o Deus Sol, é o Deus Yahvé, é o Deus do povo hebreu, é o Deus dos exércitos. Um Deus particularista, um Deus de apenas um povo, que iria ajudar aquele povo a dominar o mundo. O Yahvé, o Deus dos 10 mandamentos, que era um Deus que nos ensinava naquela época, através do não mateis, não roubeis, e não. Era o Deus dos exércitos. Surgia o monoteísmo, a crença em um Deus único. E com o tempo, a criatura humana foi evoluindo, os seus sentimentos deixando o âmbito dos instintos e se apurando a cada momento. E aí surge a grande epopeia da humanidade. Surge Jesus. E Jesus nos mostra não um Deus dos exércitos. Jesus nos mostra o Deus de amor, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão. Ele prefere não colocar um nome, apesar de ter nascido judeu, ter vivido judeu. Jesus procura levar o homem a uma intimidade com Deus e nos ensina a chamá-lo de Pai, e nos aproxima de Deus como nenhum outro. Ele se diz filho de Deus e nos convida a sermos filhos de Deus. Quando ele diz: quando você for orar, ore em segredo, entra no seu quarto e o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, irá escutá-lo. Quando fores orar, oreis assim: Pai nosso. Ele não disse Pai meu,
Pai de Jesus. Ele disse Pai Nosso. Jesus nos inclui e nos coloca na nossa posição de filhos de Deus. Qual é o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra? Qual é o pai que o filho pede um peixe, ele dá uma serpente? Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagine o vosso pai. Claro que ele vos dará o que lhe pedirdes. Ó homens de pouca fé. E para nos mostrar essa relação que deve existir entre nós e Deus, para nos mostrar que esse Pai de misericórdia e de amor, Ele está perto de nós, Ele é cheio de compaixão e de um amor que transborda, porque nós somos a expressão do amor de Deus. Porque Ele poderia fazer o universo inteiro e ficar na dele, mas Ele quis nos fazer, Ele quis nos criar. Esse Deus de amor e de misericórdia, que na sua criação Ele faz com que cada roseira tenha rosas diferentes. Nenhuma rosa de uma roseira é igual. E Ele faz que essa rosa não tenha uma pétala igual a outra, porque tudo que Ele faz é único. Tudo que Ele faz é único. E cada um de nós estamos dentro disso. Nós não fomos feitos em série. Ele escolheu um momento adequado, uma hora adequada para nos criar. E Jesus vem nos mostrar esse relacionamento que existe entre a humanidade de todo o cosmo e o Pai, quando Ele nos conta a parábola do filho pródigo, do filho que tem na figura paterna aquele que ama, mas o filho que quer a parte de sua herança. E o Pai dá. E esse filho que representa cada um de nós sai pelo mundo a gastar com bobagens, com coisas materiais, até o momento em que tudo acaba. E esse filho não tem mais o que fazer e vai ter que trabalhar. E trabalha, mas naquela dificuldade da própria vida se vê cuidando de porcos. E percebe que está achando boa a comida dos porcos que ele está comendo. E ele pensa: na casa do meu pai, aquele que é o menor servidor está melhor do que eu. Por que eu estou comendo a comida dos porcos, quando na casa do meu pai há abundância de tudo que é bom? E o filho, que somos nós, resolve voltar à casa do pai, resolve fazer a curva sobre os próprios calcanhares e voltar, fazer uma jornada de retorno à sua origem, do encontro com esse Pai que é todo amor, todo misericórdia, todo compaixão. E quando ele chega na casa do Pai, ele fica com vergonha. Vergonha porque se arrependeu dos caminhos por onde caminhou. Vergonha porque se arrependeu de ter se afastado daquele Pai maravilhoso e se esconde atrás de uma árvore. Só que o Pai vê. E o Pai não fica sentado esperando. O Pai levanta-se e vai em direção ao filho. E o filho arrependido
os seus dedos. Mate o boi mais gordo, chamem todos os vizinhos e vamos fazer uma festa, porque esse é meu filho. É o meu filho que está voltando para mim. E o outro filho que estava lá não participou da festa, ficou aborrecido. E o pai vai conversar com ele e ele diz: meu pai, eu fiquei com o senhor o tempo inteiro, na chuva e no sol. O senhor nunca me deu um bezerrinho para fazer uma festa com os meus amigos, mas para esse aí, esse que te abandonou, que saiu pelo mundo gastando dinheiro com meretrizes, o senhor vai fazer uma festa. E o pai olha compadecido para aquele filho e diz: calma, eu te amo. E você sabe que tudo que é meu é seu. Mas será que eu não posso ficar feliz com esse filho que estava perdido e foi encontrado? Ele estava morto e agora vive. Tudo que é meu é seu. Fique em cima dessa frase. Tudo que é meu é seu. E conversávamos uma vez com uma paciente que morava no Morro da Paciência. Ela era paciente 2 vezes. Paciente porque estava doente e morava no Morro da Paciência. E de lá, do quarto dela, uma janela imensa que tomava praticamente a parede, nós víamos o mar. E as ondas do Rio Vermelho batendo nas pedras, subia aquela espuma. E ela disse: Cláudio, que coisa linda. Eu disse: é. E é meu. Era o meu e seu. Seu? Eu disse: é. Esse mar é meu. Se eu quiser eu vou lá e mergulho. Até morro, se quiser. Aquela areia também é minha. Eu posso deitar e me embolar, me sujar todo com aquelas pedras dali. Eu também posso ficar sentado nelas. Inclusive o sol é meu. Eu posso me deitar e deixar ele me torrar. De noite a lua me pertence, as estrelas, porque tudo isso é do meu Pai. E se é do meu Pai, é meu por herança. E a criatura humana continuou no seu desenvolvimento intelectual e começou a se perguntar: Deus existe, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe. A ciência hoje, em relação a Deus, se divide em 2 blocos. Prova que já evoluiu. Antes era um bloco só, Deus não existe. Hoje são 2 blocos. Alguns cientistas acreditam que Deus existe, outros que Deus não existe. Aqueles que acham que Deus não existe perguntam: prove que Deus existe. E aqueles que acham que Deus existe perguntam: prove que Deus não existe. E aí, o grande educador de Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que no dia 18 de abril de 1857 lança o Livro dos Espíritos, na sua primeira pergunta, se é para começar, tem que começar do começo. Na sua primeira pergunta, ele faz a pergunta como um pesquisador, como um cientista, e não como um religioso. Ele não pergunta quem é Deus. Quando você pergunta quem, você está induzindo a ser alguém, alguma pessoa. Ele pergunta o que é Deus. E Deus, nessa pergunta, pode ser qualquer coisa. E os espíritos nobres respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Interessante. E aí a gente começa a dar um nozinho em nossa cabeça.
Quando me deram um tema para falar de Deus, nós pensamos, como uma criança dentro do útero materno pode falar sobre o seu pai? Como uma criança que está em período de gestação vai entender o seu pai? Porque no nível em que nós nos encontramos, como diz Maria Dolores em um dos seus poemas, que nós estamos como uma criança que não nasceu ainda, de tão primários que somos. E como aquela criança que está lá dentro do ventre materno vai entender quem é seu pai? Não vai. Ele vai intuir, ele vai sentir. Por quê? Porque esse pai criador está dentro dele. Está dentro dele. Porque nós somos imortais e Deus é eterno. O primeiro presente que nós ganhamos de Deus ao sermos criados foi a imortalidade. Depois veio o resto: consciência, corpo mental, perispírito. A imortalidade, o nosso primeiro presente. E ser imortal é não ter fim, é não morrer. Nós somos imortais, mas Deus é eterno. Eterno é não ter fim, mas também não ter início. E nós, criaturas ainda pequeninas, e nós, crianças que não nascemos ainda, conseguimos entender o que é não ter fim, mas ter início. Mas nós não conseguimos abstrair o suficiente para entender o que é não ter fim e não ter início. Preparados para enlouquecer? Deus sempre existiu. O que é sempre existir? É não ter começo. E o que é não ter começo e existir? Como se pode existir sem ter começo? Eu não estou aqui? Claro que não é. Se eu estou aqui é porque eu vim. Eu vim de onde? Da minha casa. Mas Deus está aqui sem ter vindo. Como é que pode um ser estar sem nunca ter vindo? Porque ele sempre esteve. E antes dele era o quê? Era ele. Porque não existe antes dele. Mas como é que não existe antes dele? Onde ele estava? Em todo lugar. Desde quando? Desde sempre. Mas e para lá, para cá, para cima, para baixo, para ele, é sempre. E o passado e o futuro é para nós. Para ele é presente. O tempo inteiro é presente. Olha que coisa. Porque nós precisamos de referencial para colocar tempo nas coisas. Ele não precisa. É um presente eterno. E a gente começa a ficar meio. Se a gente insistir nesse caminho, nós sairemos daqui todos para a consulta no Juliano Moreira. Porque nós não temos ainda a condição de entender esse ser maravilhoso. Ele assumiu a paternidade, mas nós ainda não assumimos que somos filhos. Nós sabemos que somos, mas não assumimos ainda. Hoje, meus pais, se qualquer pai que estiver aí pegar uma criança de 2 anos de idade, colocar em pé sobre essa mesa, ficar lá embaixo e disser: pule, a criança pula. Aí ele bota novamente: pule, ela vai fazer uma gracinha e se joga, dando risada. Por quê? Porque ela confia.
que ela se entrega toda, desde a nossa criação, que Deus está dizendo: pule para os meus braços. E a gente faz, e nada. Mas se o Senhor me soltar, não é? Nós ainda não desenvolvemos essa convicção de que Ele nos sustenta. De que Ele nos sustenta. O que aquele rapaz da novela fala, da novela 6? Tudo que é ruim é pro bem, né? Para melhorar. Tudo que acontece com a gente de ruim é para melhorar. E nós não entendemos isso. E aí se diz que Deus é onipotente. É o poder maior. É onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Dentro de nós é um lugar? Então Ele está dentro de nós. E Ele está fora de nós. E Ele está o tempo inteiro conosco. Com cada um. Com todos. Na mesma medida. Porque Ele é equânime. Ele distribui o seu amor para todos. É como se nós estivéssemos morrendo de sede e encontrássemos um rio. O rio se entrega a todo, mas cada um vai beber aquilo que suporta. Cada um vai beber a depender de sua sede. Olha que coisa. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente começa a pensar: esse negócio é muito estranho. Imagem e semelhança de Deus? Então Deus tem braço, tem perna, tem cabeça? Se Deus tivesse braço, perna e cabeça, Ele teria matéria. Se Ele tivesse matéria, Ele estaria sujeito às transformações da matéria. Se Ele tivesse sujeito às transformações da matéria, Ele não seria imutável. E se Ele não fosse imutável, não seria Deus.